nossa chapa, vamos pra rua, a gente defende a ruptura com a Uni, porque a gente faz a avaliação de que a Uni, nos últimos tempos, ela transferiu o espaço de luta aos estudantes para dentro das instituições. Diante disso, a gente tem que espaço dos estudantes de luta é nas ruas. Diante disso, a gente defende o rompimento com a Uni, através de um plebiscito, fazendo a discussão e depois decidindo, com todos os estudantes, qual que é a melhor saída, se é o movimento com a Uni ou não. Então, a nossa pergunta é, qual que é o posicionamento da chapa quanto ao rompimento da Uni? A Uni é muito complicado discutir aqui porque não existe Uni. Esse debate ele não existe, não faz sentido, assim, ele não é colocado aqui. A nossa questão é essa demanda que ela parta dos estudantes, se os estudantes sentirem necessidade de discutir a Uni não está aqui, a Uni não está no IFISH, a Uni não existe aqui. Então, eu sou contrário à Uni por conta disso. Então, é só para manter a coerência do que a gente fala aqui. Só faz sentido existir uma entidade representativa a partir que os estudantes façam representados. Essa discussão pra gente não é que ela não é importante ou é secundária, porque a gente se posiciona. A gente fala, a Uni não fala pra gente em nosso nome porque ela não tá aqui no meio. A gente não tem um representante aqui. Inclusive até da UE tem um representante aqui no IFISH, mas tipo, quem aqui fala que ele é o representante nosso lá? Então não tem como, não é um representativo. Então nossa discussão com a Uni é essa, entendeu? Não é uma questão de romper ou não. A questão ela não existe aqui, entendeu? Se fizer esse debate, se fizer pautar por uma questão de a gente precisa... Não dá pra ver nada. Mais um minuto. Se precisar pautar porque fala, não, se a gente não romper, a gente não consegue fazer a luta contra a reforma universitária, que é um posicionamento nosso. Se não romper, a gente não consegue fazer a luta pela democracia dentro da universidade. Se isso fizer pautar pelas demandas daqui, com certeza a gente tem que se posicionar. E eu acho que o nosso posicionamento é esse. Pra gente ela não existe. Na nossa chapa tem gente que reivindica a Uni, né? Tem um rapaz que é de uma tendência que está lá dentro, que disputa. Só que isso não significa que nós somos a favor, inclusive ele, do que a Uni fala daquela entidade representa hoje no país, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que a entidade, inclusive nacional, ela faz sentido a partir do momento que o movimento nacional existe. E o movimento nacional, por exemplo, contra a reforma universitária existe independente da existência ou não da Uni. O movimento nacional contra o movimento, pelo movimento passe livre, por mais propaganda existe, e assim vai, o movimento da fazer todos os estudantes. Porque foi colocada uma diferença fundamental, porque na nossa opinião a Uni existe. A Uni existe, ela tanto existe que ela está fazendo uma campanha a favor da reforma universitária. Está indo de encontro ao interesse dos estudantes que querem defender a universidade pública. E é nesse sentido que a gente acha fundamental fazer esse debate e colocar que nós somos contrários à Uni. A Uni vai de encontro aos nossos interesses. A Uni não tem a preocupação de mobilizar os estudantes contra a reforma universitária, ela tem a preocupação de mobilizar a favor. Só que para isso, ela precisa burocratizar seus espaços. E a serviço dessa política de defender a reforma universitária, que ela vai burocratizar os seus espaços. Porque hoje os estudantes são contrários à privatização da universidade pública. Hoje os estudantes não querem verbas privadas dentro da universidade. É esse debate que a gente tem que fazer. A Uni existe e existe para aprovar a reforma universitária junto com o governo Lula. E é por isso que nós somos contrários à Uni, por isso que a gente acha que a nossa luta contra a reforma é contra o governo também e é contra a Uni. Por isso que a nossa opinião, a Uni existe e é nossa inimiga. Colocar a nossa fala assim, que a gente não está tocando direto na Uni, porque a gente não acredita que ela atrapalha agora a nossa organização para lutar contra a reforma universitária, para lutar contra a burocratização do movimento estudantil. Porque aqui dentro a gente não está organizado o suficiente. Conforme a gente for se organizando, a gente vai criar forças para lutar contra a reforma e tal. E quando a Uni finalmente vier aqui para pensar e dizer, a gente é contra... A gente é a favor da reforma, vamos boicotar o trabalho de vocês, aí a gente embate diretamente com a Uni. Para perguntar para outros outubros, se a carta do programa Outros Outubros saiu muito parecida com a nossa, entendeu? Tem muitas propostas em comum, muitas discussões, muita balela de vamos conversar com os CAs, vamos fazer o trabalho centralizado e tal. Eu quero saber, se essa é a proposta, se essa é a campanha, considerando que tem mais de 10 elementos que são da velha gestão, por que isso nunca foi trabalhado na Primavera nos Dentes? Como eu já disse na apresentação, a nossa gestão, ela entrou no momento que a gente tinha que rearticular o movimento estudantil. Então esse foi o nosso principal papel. Então quem teve centro acadêmico aqui, em reunião, viu que a gente estava presente para poder estar trazendo as pautas de movimento, construir juntos, chamar para a assembleia, etc.
Agora, o que eu acho engraçado, né, é que a gente não se propôs a conquistar, fazer tudo essa gestão, a gente inclusive deixou claro isso. Só que, por exemplo, os companheiros que estavam em entidades de base, como no CAST, né, que tinha a oportunidade de discutir currículo, e teve uma reforma curricular que passou no ITIS, porque o CAST ficou protelando durante 5 semanas a discussão da reforma curricular. Passou uma reforma curricular com a linha da reforma universitária, que tanto debate, e eles não debateram com os estudantes. Então, qual é que é a questão da coerência? A gente faz essa pergunta pra gente e a gente tem uma posição. A gente realmente não conseguiu chegar em todos os lugares. Nossa proposta é avançar esse ano. Agora, os companheiros que não têm essa coerência, pra fazer essa pergunta, como é que vão fazer? Eu queria lembrar também que desses debates que foram feitos, vocês acham que foram poucos, vieram pessoas de fora da gestão para dentro, como eu, que estava no CAP, a Débora, que estava no CAP, e muita gente que estava nos movimentos de extensão. Nos núcleos, nos grupos. Queria colocar também que a nossa carta programa saiu antes das outras cartas programas, né? E é um debate que a gente vem fazendo desde o ano passado, que é uma coisa que a gente está retomando muita coisa, porque a gente já tinha princípio mesmo de concepção de movimento, né? E está tentando propor coisas para avançar. Aí, só para complementar, como é que a gente faz para efetivar isso? A gente aproveita os dias de avaliação que tem semestral, planeja nos centros acadêmicos, abre a comissão sobre avaliação, planeja durante o mês de abril, mês de setembro, que antecipa a avaliação, atividades em todas as unidades, assembleias de curso, para poder ocupar esses espaços e não por achar que a gente pode mandar alguma coisa por dentro dos espaços institucionais, mas para fazer estudantes participarem desse espaço, pressionar para poder conquistar isso. Muito engraçado para não falar quase que bizarro que a chapa vem falar aqui. Porque se falar que a gestão dessa galera começou na primavera dos 20, é tipo, eu tirar sarro de mim, que fiz parte, inclusive, da gestão de formação pública e sair por discordar da política que estava sendo levada lá dentro. Então eu acho que assim, manter a coerência é isso. A questão não é quem lançou carta primeiro ou não, é quem está fazendo ou não. E personificar o debate, falando não, porque as pessoas do CAST que estão numa chapa X, ou provavelmente que vão falar porque lá na pedagogia, não sei o que, é também querer esvaziar o debate e não fazer o debate em cima da carta programa. Tipo, e dar coerência na carta programa na estrutura que vocês estão disputando, que é, sim, a coordenação do Direção Sindical dos Estudantes. Entendeu? Então eu acho que é o seguinte, vir disputar aqui e depois aparecer, ou sumir nas épocas de campanha, que inclusive eu não acho que a chapa desse ano vai sumir que nem sumiu no passado, porque no ano que vem é um ano de eleição, e acho que isso é uma coisa engraçada de situar ano que vem, se provavelmente essa chapa ganhe, ver o que acontece na época de eleição com essa galera, onde eles vão estar. Eu acho que prestar atenção na coerência do discurso enquanto eles estão na entidade que eles estão disputando e fazendo debate aqui. E não na personificação dos institutos. Tem falado de reforma curricular de FISH, teve reforma curricular de IEL, mas onde é que o DCE estava nessa hora?